Tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. A Anatel, ela calcula que tem um saldo total das adaptações na transição aí da concessão para o regime de autorização e que ela tem um saldo, acredite, a receber de 22,6 bilhões de reais. A Anatel, os meninos da Anatel são maravilhosos. Eles são uma comédia, viu? A proposta do conselheiro da Anatel, Arthur Coimbra, é de que existe aí um saldo das adaptações das concessões de telefonia fixa para o regime de autorização. Isso, inclusive, foi aprovado por unanimidade pelo Conselho da Anatel, né? Os meninos se reuniram e aprovaram por unanimidade, né, que eles têm direito a receber esses 22,6 bilhões. Eu estivesse lá também teria votado a favor. No total, com a nova metodologia que foi aplicada pela Anatel, com base numa consultoria contratada por eles para fazer esses cálculos, uma consultoria chamada Axon, a agência disse que o valor de referência a receber é de 22,6 bi. E assim eles dizem o seguinte, que a Oi, desses 22,6 bi, deve pagar à Anatel 12 bilhões. Que maravilha, hein? Dos 22,6 bi, a Oi, segundo a Anatel, deve pagar 12,2 bilhões para migrar da concessão para autorização. Depois dela, a Vivo tem que pagar 7,7 bi. Né? Depois da Vivo vem a Claro, tendo que pagar 2,3 bilhões. E aí a Algar com 275 milhões e a Sercontel com 167 milhões. Então, vamos dizer assim, o apetite da Anatel a expectativa da Anatel é receber da Oi 12,2 bilhões e da Vivo 7,7 bi, né, para fazer a migração da concessão para a autorização. Faz sentido um negócio desse? De forma alguma. Só na cabecinha dos meninos essa conta faz sentido. Mas é isso, eles têm que acreditar, né, no que eles quiserem. E é democrático isso. O livre pensar é democrático. Os processos com os cálculos do saldo de cada operadora são apartados, uma vez que contém informações sigilosas. Os valores estimados são resultados de simulações dinâmicas do fato até a data de adaptação. Dessa forma, deverão ser considerados como valores de referência. A metodologia do cálculo foi alterada seguindo orientações da área técnica. As principais mudanças foram na forma da avaliação da relação dos bens reversíveis, consideradas mais fidedignas e harmonizadas com os documentos contábeis patrimoniais das concessionárias. Além disso, utiliza como base os documentos de separação e alocação de contas, aprimoradas e uniformizados entre as concessionárias. Eles também acreditam que o cálculo considerou um cenário com a revalorização dos ativos da subclasse de edifícios e terrenos, uma vez que são os bens que podem ter um valor estimado considerando realidade temporal, física e tecnológica. Muito bom, hein? O cronograma levou em consideração o termo final de contratos em 2025. A Anatel está envidando todos os esforços para a conclusão quanto antes de uma negociação. Vai ser difícil, viu? Os valores finais do saldo de adaptação devem ser aprovados em dezembro deste ano, conforme determinações do TCU, observando se os termos as concessionárias teriam até abril de 23 para decidir se vão migrar ou não, com a assinatura dos termos em fevereiro de 24. Segundo a Anatel, o novo modelo impõe os saldos de adaptação que eles sejam para compromissos de investimento. Esse direcionamento legal agrega expressivo valor à opção de adaptação em contraposição às demais alternativas para o cenário das concessões. Muito bem, está aí a expectativa da Anatel. Lembram que eu falava que podia variar de 10 a 30 bilhões, eles recuaram um pouco, mas 22 bi é o que eles querem receber. Nem 10, nem 30, baixaram um pouquinho, né? Não sei se repercutiu mal os 30 bi que eles estavam fazendo de conta, mas baixaram um pouquinho para 22 bi e aí querem que a Oi pague 12,2 bi e a Vivo 7 bi, né? Não faz sentido.
A Oi e a Vivo já se manifestaram dizendo que possuem ressalvas em relação ao valor das concessões definidas pela Anatel. Não seria surpreendente outra postura, né? A Oi e a Vivo aguardam a publicação do acórdão integral para uma avaliação final, mas já antecipam que esperam mudanças no valor das concessões como resultado da arbitragem. A fórmula que definiu o valor de adaptação das concessões do regime público para o privado, que foi aprovado pela Anatel, não é considerada de forma alguma ideal nem pela Oi, nem pela Vivo. A Oi tem concessão de telefonia fixa em todos os estados do Brasil, enquanto a Vivo explora o segmento em São Paulo. Juntas, elas detêm aí em torno de 95% da exploração da telefonia fixa no país. Em comunicado, a Oi ressalta que a mudança de regime é uma opção, não é uma obrigação. É uma opção, não é uma obrigação, prevista pela Lei Geral das Telecomunicações e que o contrato de concessão está vigente até 2025. É importante entender o que a Oi está dizendo. Olha, a Anatel quer antecipar a discussão deste assunto, mas o nosso contrato só expira em 2025. Então nós temos tempo. É isso que a Oi está dizendo. No entanto, a alternativa de mudança do regime deverá considerar necessariamente a atratividade para adaptação, por meio da definição do saldo em um valor justo e razoável, e respectivamente das obrigações a serem contratadas, de modo a restaurar a sustentabilidade da operação, após uma potencial migração de regime, disse a Oi. A Oi diz que, independentemente do processo de adaptação do modelo, a Anatel deve promover o equacionamento das concessões do STFC, prevendo uma alocação eficiente de investimentos. O redimensionamento na exploração desse serviço, ainda em regime público, é diretamente proporcional à sua utilização, que tem caído expressivamente ao longo dos anos. Por fim, destaca a Oi que, embora processos distintos, a adaptação da concessão e a arbitragem sobre a sustentabilidade do STFC estão intimamente correlacionadas. Em caso de adaptação do modelo ser uma opção escolhida pelas empresas, a eficácia de qualquer contrapartida deveria ser suspensa até que haja uma sentença final no processo arbitral em curso, conclui a Oi. Veja que eu já comentei num vídeo anterior sobre o Christian Gebara dizendo que, da Vivo, presidente da Vivo, dizendo que discussões sobre essa migração é após a decisão da arbitragem, no entender dele. A Oi está dizendo a mesma coisa, né? Em caso de adaptação do modelo ser uma opção escolhida pelas empresas, a eficácia de qualquer contrapartida deveria ser suspensa até que haja uma sentença final no processo arbitral em curso, né? E aí qualquer entendimento diferente que, porventura, a Anatel venha a ter, a Oi e a Vivo vão judicializar a decisão, óbvio, vão entrar na justiça e recorrer, entendeu? A Anatel não vai estar aí navegando no mar de tranquilidade, decidindo arbitrariamente o que vai fazer, porque existe um contrato até 2025 de concessão, existe uma arbitragem. Se a Anatel quiser entesar e dizer que tem que antecipar essa discussão, mesmo se a arbitragem não terminar, provavelmente Oi e Vivo vão entrar e judicializar essa questão, né? Isso para mim é claro. A Vivo também teceu argumentos semelhantes a respeito deste assunto, deixou claro que a decisão da Anatel não condiz com seus cálculos para preços e viabilidade das concessões. A Vivo disse que os cálculos da Anatel não condiz com suas contas relacionadas ao preço e à viabilidade das concessões. A Vivo recebeu com ressalvas os valores para adaptação da concessão calculados pela Anatel, já que a valoração indica divergências em relação aos critérios adotados. A empresa disse que aguarda a publicação detalhada das regras para fazer a correta avaliação do que foi definido. A empresa ressalta também que discute a insustentabilidade e o equilíbrio econômico-financeiro da concessão no processo de arbitragem. Esses valores devem ser compensados com saldo da adaptação. Diante do cenário de questionável viabilidade da adaptação, a Vivo segue avaliando todas as opções para o fim da concessão. Então, as duas operadoras, Oi e Vivo, continuam a dizer que consideram o encerramento da concessão como uma possibilidade, ok? O encerramento da concessão em 2025 como uma possibilidade. Então, a gente precisa entender isso, de que não está descartado
a Oi e a Vivo desistirem da concessão e não fazer a migração. O que vai deixar para o governo federal um pepino sem tamanho. Porque se as empresas, imagine, a Oi e a Vivo dominam aí 95% da telefonia fixa do Brasil. E aí se essas duas empresas dizem, olha, nós não temos interesse em fazer essa migração, nós vamos encerrar a concessão, porque ela é deficitária, ela produz prejuízos para as empresas. Ela produz prejuízos para as empresas. Se é assim, você, empresário, entraria num negócio desse? Porque a Anatel disse, eu faço um novo processo de concessão, né? Abro um novo processo para habilitação de empresas. Você, empresário, entraria num abacaxi desse quando as duas maiores operadoras, que têm 95% do serviço, chegam e dizem, olha, nós estamos fora, não temos interesse porque é inviável economicamente. Eu acho que ninguém em sã consciência entraria num abacaxi desse, né? Não vejo atratividade, não vejo lógica, né? Só se fosse uma estatal que entrasse. Mas uma empresa privada que tem como foco lucratividade não vai entrar num negócio que as maiores empresas que já estão dentro estão saindo porque dizem que é deficitário. Isso é tão razoável. Será que o ministro das Comunicações não consegue raciocinar isso, não? O nosso querido lá, Fábio Farias. Será que ele não consegue raciocinar isso, não? Porque se ele conseguir raciocinar isso, ele tem que chamar os meninos para conversar e dizer, gente, pelo amor de Deus, não me crie problema. Vocês estão querendo criar um problema para o país, é isso? Qual é a parte que eu preciso desenhar para vocês entenderem a respeito do problema? De repente tem que desenhar para os meninos entenderem, entendeu? Enfim, vamos aguardar. Mas a possibilidade de devolução da concessão, ela é real. Nesse processo aí, agora recente, dessa semana que passou, a Anatel procura incluir uma cláusula que considere um abatimento nos cálculos dos valores que vierem na arbitragem, né? Então a Anatel quer antecipar a discussão, antecipar a negociação e colocar uma cláusula de abatimento. A ideia é que possa ter um instrumento legal a ser construído que permita a migração das concessões para autorizações e que lá na frente, quando tiver o resultado da arbitragem, possa ser deduzido os resultados apontados no processo de arbitragem, caso sejam favoráveis às concessionárias, né? Então a Anatel diz que quer receber 22,6 bilhões de reais em obrigações para que a migração seja feita do regime, né, de concessão para autorização e que deste valor de 22,6 bi pode ser deduzido os valores da arbitragem. Essa ideia visa minimizar riscos para as duas partes, mas, de certa forma, a Anatel também entende que caso ela seja condenada, a União seja condenada num processo arbitral, havendo valores superiores ao que a Anatel entende que as teles devem para o processo de migração, a dívida poderá seguir o processo normal e ser convertida em precatórios. Então, esse também foi um comentário feito pelo Arthur Coimbra, da Anatel, conselheiro da Anatel, né? Outro ponto importante que ele enfatizou é que tem aí a questão dos bens reversíveis e que ela se daria apenas na proporcionalidade do seu uso. E ele disse que não existe um percentual padrão, pois isso varia em função da classe do bem. Em relação aos cálculos, Coimbra explicou que foi feita apenas a atualização de vários valores contábeis, dos valores constantes na relação de bens reversíveis, foi aplicado aí um índice de construção civil para a parte das edificações, não se considerou valores de mercados específicos,
e o valor dos cálculos deles é exatamente esse aí que a gente já falou, de 22,6 bilhões, sendo que Oi teria que pagar 12,2 bi, a Vivo 7,7 bi, a Claro 2,3 bi, são os maiores aí pagadores, vamos dizer assim, nesse processo de migração, né? Mas, de novo, Vivo e Oi consideram a possibilidade sim de devolver a concessão. Fontes que estão acompanhando este processo da arbitragem andaram aí divulgando algumas informações que são importantes. Segundo as fontes, duas fontes ouvidas, a Oi pode receber até 10 bilhões de reais da União nos próximos 2 anos por causa da arbitragem, que vai marcar o fim da sua concessão como operadora de telefonia fixa e a migração para o regime de autorização. Disseram essas fontes ao Scoop by Mover, pessoas que estão participando aí de alguma forma e acompanhando essa arbitragem. A arbitragem ocorre numa corte internacional de arbitragem da Câmara de Comércio desde 2021 e a expectativa é que o acordo leve mais 2 anos. Então temos aí 2022, 2023, né? Entre 2023 e 2024 a gente deve ter isso aí sendo finalizado por empresas, né? Porque tem aí a Oi que deu entrada, a Vivo deu entrada depois, tem a Sercontel, né? A Claro. A União deseja encerrar o pleito sem dever nada. Esse é o milagre que a União deseja via Anatel, né? Contudo, o cenário base é que a Agência Nacional de Telecomunicações tenha que pagar 16 bilhões para as operadoras. Então, que ela tenha que pagar 16 bilhões para as operadoras. Então, a Anatel quer receber 22 bi, né, nas contas dela, ela tem 22 bi a receber pela migração, teria que pagar 16, ainda sobraria, segundo a Anatel, 6 bi a seu favor, né, sendo distribuído proporcionalmente pelos pagantes, né, pelas empresas que vão fazer a migração, que são Vivo, Claro, Oi e Sercontel. As operadoras estão pedindo 36 bilhões no total. Então, as operadoras estão pedindo muito mais, 36 bilhões. A Oi responde aí por 60% das concessões, né? E a Vivo deve estar aí em torno de 30%, 35%, certo? Então, a maior parte do ganho vai ser da Oi, na arbitragem. Segundo uma fonte, o processo traz um horizonte positivo para a nova Oi, né? E confirmada a sua vitória, a Oi deve usar estes recursos para abater suas dívidas, né? Em especial com a própria Anatel, aquela dívida de 7,3 bi. Né? A Anatel não se manifestou a respeito dessas notícias e esse processo de concessão vai encerrar um capítulo na história da Oi com saldo positivo para a empresa. A obsolescência da concessão foi um dos motivos para o seu rendimento baixo por conta das múltiplas obrigações de investimentos e as milhares de multas que foram aplicadas pela Anatel. Multas criminosas, multas bandidas, né? Essa expressão adequada. A Oi disse que além da arbitragem buscar rever junto à Anatel o dispêndio de recursos na prestação de um serviço em obsolescência já universalizado, em decadência do uso e relevância quando comparado ao total de acessos físicos de telecomunicações em serviço. Quanto aos montantes, o representante da Oi evitou comentar por conta do sigilo arbitral. Vivo, Claro e Sercontel também não emitiram nenhuma declaração, né? Então vamos aguardar esse assunto, mas o que se sabe é isso, é que as operadoras querem receber 36 bilhões para reparação dos danos causados pela Anatel, pelos prejuízos causados pela Anatel durante a concessão, 36 bilhões de reais, e a Anatel quer fazer um processo de migração do regime de concessão para autorização e receber 22 bilhões de reais. Então, é isso que está posto e é isso que vai nortear essa equação, né? Essa é a equação que vai ser definida pela Corte Arbitral. Dizem as fontes que pelo menos 10 bilhões
seja aí o valor da Oi a receber. Vamos aguardar, mas essa é uma notícia importante que a gente precisa estar sempre lembrando dela para que a gente reflita sobre o que vem por aí, né? Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!